Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos então concluir a nossa releitura da literatura estadunidense Por Quem os Sinos Dobram, do Ernest Hemingway, que foi escrito, foi publicado em 1940 e que trata dos acontecimentos de 1937 durante a Guerra Civil Espanhola. Então a gente já fez dois vídeos, falando deste livro e a importância dele, a questão de é um romance histórico, é um romance existencialista, A vida de cada soldado importa, Essa que é a mensagem, Por quem os sinos dobram, eles dobram por você, dobram por mim, porque cada ser humano é importante. Então, essa mensagem está o tempo todo, Cada pessoa que morre na guerra, o objetivo de batalha, Será que a vida humana vale? Aliás, será que a batalha, vencer a batalha vale, Essa questão do valor da vida humana? Então, a cada tiro, que o Jordan, que o Robert Jordan, a cada tiro ele pensa, olha, eu vou estar matando o ser humano, mas está ajudando a batalha que vai preservar a vida de outros seres humanos, Então ele não quer nenhuma morte desnecessária, ele não quer matar, assim como o velho Anselmo, que é o guia, também não quer matar, mas é uma guerra, Então a guerra, e ele fala assim, eu matei poucos fascistas, geralmente eu matei jovens, que foram colocados no exército, porque suas famílias são monarquistas, são católicas, Mas os fascistas mesmo, os falangistas, Os italianos, os alemães, ele fala, não matei, Ele não quer, Ele não quer, ele é um estrategista, Você vê que a mente dele é um estrategista, então ele quer evitar toda morte desnecessária, Então o objetivo dele é isso. Então a gente tem vários pontos na narrativa em que você tem a questão amorosa, Que ele encontrou a Maria, que é sobrevivente também na guerra. Então eles têm pouco tempo para o amor, Então aqui o amor e a guerra, Então o amor no meio da guerra, o amor contra a guerra. Então eles têm pouco tempo, Então são as 3 noites que eles passam juntos. E um desses amanheceres é cortado pela chegada da cavalaria, Então o Robert Jordan, logo vê os cavaleiros chegando, ele atira o primeiro que aparece, Descobre depois lendo as cartas que é um menino lá, um jovem, jovem carlista, ou seja, monarquista e católico, fervoroso. E aí, ao mesmo tempo, ele vai sabendo que a cavalaria está atrás dos cavalos roubados pelos guerrilheiros do El Sordo, o surdo. E aí, essas posições do El Sordo são descobertas pela cavalaria, a cavalaria ataca, é repelida pelos ataques dos guerrilheiros, mas só que a cavalaria vai pedir ajuda da aviação, Então, em vez de bombardear com morteiro, eles chamam aviação. E assim não tem chance, Então, interessante que o foco muda para o El Sordo, Então, quando a ação é lá na guerrilha do El Sordo, que é mais organizada, mais ativa que a guerrilha do Pablo, E aí, o El Sordo, então a gente vê os últimos momentos dele, Por que cada um luta, qual é o objetivo de cada um na luta. E aí, realmente, a bombardeia acabou com a guerrilha aí do El Sordo. E o pessoal lá do Pablo, a Pilar, onde está, o Jordan, não pode fazer nada, Porque eles estavam cercados, Então não tinha como, a cavalaria, mais de 25, cavaleiros, então é assim, questão de guerra mesmo. Então, o Jordan vai ler as cartas, vai ficar comovido, Vai ficar todo um trecho pensando no valor da vida humana, Na questão do fascismo, a questão da guerra, o absurdo da guerra, ser uma guerra dos espanhóis, Espanhol matando espanhol, E a aviação italiana e alemã destruindo cidades espanholas, Então, e ele vai mostrando famílias, A família desse jovem carlista foi assassinada pelos vermelhos, Então fica, ou seja, ambos os lados estão errados, Ambos os lados estão certos, porque cada um tem o seu objetivo de batalha, Então, e fica complicado porque é uma guerra fratricida, ou seja, entre irmãos, E aí ele vai mostrando a diferença então dos carlistas para os falangistas, para os franquistas, que são o franquista é o pessoal do exército rebelado, que não conseguiu tomar o poder, então aí surgiu a Guerra Civil justamente por isso. Porque aí lá em Madrid a resistência se manteve, ou não passarão, E aí os fascistas tentaram comer pelas bordas, dominando o resto da Espanha. E aí, até este momento, 37, a maioria do armamento é para os franquistas, o Franco. E aí agora, com os russos ajudando, mais armamento da União Soviética está chegando. Então mais armamento dos soviéticos está chegando. E aí, só que o Robert acha que tem muito fascista aqui na montanha, então o elemento surpresa já era, não tem mais surpresa. Eles vão atacar os caras, está cheio de fascista aqui, então não tem como mais dinamitar a ponte, porque eles vão proteger essa ponte. Então ele manda uma mensagem correndo lá para o Goltz, que é o general comunista, das tropas lá, das brigadas internacionais.
E aí vai mandar o Andrés, né? O Andrés, que é um do pessoal da guerrilha, só que o Andrés não conhece nada da burocracia. E vai ser longos trechos de burocracia, longos trechos aqui intercalados, né? Enquanto você vê os preparativos aqui do Jordan, você vê os trechos do Andrés tentando passar as linhas republicanas, as linhas anarquistas, as linhas soviéticas, né? Porque é um saco de gatos, né? Então é uma desorganização total, porque são vários grupos tentando manter a república, né? Então os republicanos, socialistas, os comunistas, os trotskistas, os anarquistas, então, assim, sindicalistas, a confusão total. E lá do outro lado tá os franquistas com os falangistas e os carlistas, né, os monarquistas. Então, é uma guerra complicadíssima, você tem que ler mais uma vez esse livro para você entender. Muita coisa tem que jogar no Google para entender o que está acontecendo, né? As siglas que ele coloca aqui. Ele não explica muito não, né? Não é um livro de história, ele não explica. Então você se sente assim confuso igual os personagens, né? Então as partes que eu me senti confuso igual o personagem Andrés, né? O Andrés. E aí você vê muita coisa pelo fluxo de consciência do Jordan, porque ele vai voltando no tempo, né? Ele vai lembrando até do avô, né? Lembrando do avô, né? Lá nos Estados Unidos, ele veio de Montana, né? É um professor de espanhol. Ele vai lembrando da Guerra Civil Americana, os detalhes dessa Guerra Civil Americana, vai lembrando, né, dessa família dele nos Estados Unidos. E aí vai ter mais uma noite de amor lá, que vai ser a última, né? Do Jordan e a Maria, né? Então tem essa questão, é o famoso amor no tempo da guerra, né? E aí, o que mais nós temos aqui? O livro é denso, né? Então, muito bem. Aí vai mudar o foco para Madrid, né? Assim que vai continuar os trechos, então Andrés, né? Tentando passar as linhas republicanas aqui. O foco é Madrid, então o narrador vai lá para Madrid e vai jogando lá a questão do jornalista chamado Kharkov, que é um amigo do Jordan, que vai ajudar ele aqui no momento preciso, né? Em que o Andrés será parado lá por uns generais das brigadas, né? Mas o Kharkov chega na hora e fala assim, não, deixa eles seguirem, né? Entregar a mensagem para o Goltz, né? E aí a questão vai ter ofensiva ou não, né? Será que essa ofensiva vai dar certo? Porque já não tem mais o elemento surpresa, né? Porque os franquistas já estão tudo lá, né? A aviação já está naquela posição, né? Então, e aí outra coisa, aí a gente viu que o Pablo, ele deserta e leva os explosivos, né? Os detonadores. E aí, sim, e agora como é que vai fazer, né? Vai ter que usar granada, né? Vai ter que usar granada para poder explodir os detonadores, né? A dinamite para derrubar a ponte, né? Mas só que a ideia do Jordan é anular o ataque, né? Cancelar esse ataque não vai dar certo, não tem como, né? Não tem mais como contar com os homens do El Sordo, que foram bombardeados covardemente, né? E aí então vai ter as preparações dos guerrilheiros, né, para poder explodir a ponte, ao mesmo tempo que vai ter lá a odisseia, uma verdadeira odisseia do Andrés, né, esse guerrilheiro tentando atravessar as fileiras republicanas, anarquistas, os comunistas, né, cada um tem um comando, cada um tem uma sigla, uma senha, né, um lado confia no outro, e alguém vazou a informação para os fascistas de que vai ter um ataque naquela região da ponte, e aí já não tem mais elemento de surpresa, né, então vai ter que anular esse ataque. E outra coisa, os republicanos não confiam nos guerrilheiros, né? Já falou disso aqui. Assim como os comunistas não confiam nos republicanos, né? Os comunistas não confiam nos trotskistas, né? Comunistas que entendam-se stalinistas, né? Não confiam nos republicanos, os republicanos não confiam nos guerrilheiros, né? Os anarquistas não confiam em ninguém, né? Porque os anarquistas não querem os fascistas, mas eles não confiam em ninguém. Então, é assim, é um problema terrível de hierarquia, né? Porque uma ordem é dada e é o seguinte, mesmo que a informação chegue lá para cancelar o ataque, é muito difícil separar o ataque depois que ele começa, né? Porque é uma linha de engrenagem, e aí já ao longo, né, das estradas eles estão vendo lá os armamentos chegando, os tanques, os blindados, né, os caminhões com abastecimento. Então é complicado você parar um ataque no meio do caminho, né? Vai parar todo mundo no meio do caminho. E aí eles chegam lá, eles conseguem finalmente chegar até o Goltz, mas o Goltz já está preparando, já liberou a aviação. E mostra todo o trabalho que os soviéticos tiveram de mandar os aviões por navio, né? Depois montar, testar os aviões e finalmente armar esses aviões para ajudar a República. A República que estava sendo atacada pelo Franco, né? E pelo Franco, certo? Né? Que deu esse pronunciamento, né? Esse movimento. E tinha o apoio do Mussolini e do Adolfo, né? O Terceiro Reich. Então, precisava dos russos então a intervir, né? Porque aí vários comunistas de vários países, né? Vários países formaram essas brigadas internacionais, né? Só que os comandos ali eram meio frouxos, então você tinha os comandos franceses, os comandos belgas, os comandos russos, né? E aí o norte-americano também, né? O próprio Robert Jordan, né? E aí vai ficar então essa narrativa assim totalmente complicada, né? Assim, até opressivo, porque a quantidade de burocracia de um lado e os guerrilheiros dando a vida, dando sangue, o suor, né? Para manter aquela linha, né,
a proteção da ponte, aliás, aonde, né, está a ponte, porque eles têm que dividir em dois grupos e atacar os guardas da ponte enquanto o Jordan vai montando os explosivos, né? E ele tem que né, ele tem que dinamitar a ponte no mesmo hora que começar o ataque, né? Mas só que como ele está usando granada, ele está muito perto, né? Ele está muito perto dessa ponte, acontece que não vai dar muito certo. Então a ponte que não precisava ser explodida, porque esse ataque todo vai dar errado, né? O próprio Goltz, né, que é o general, percebeu que o elemento surpresa era essencial, né? Agora eles vão atacar na região que está cheia de fascistas, já está lá, estão esperando lá, já tem aviação esperando, já tem cavalaria esperando, né? Então eles vão proteger essa ponte a todo custo, né? E quando ele atacar, quando a guerrilha atacar essa ponte, já vai ter lá todo um reforço como mostra-se, né? Como mostra-se. Não são só aqueles guardas que estavam lá, mais guardas chegaram, mais cavalaria chegou, né? A aviação está do lado ali, então, ou seja, todo aquele elemento surpresa, durante 3 dias se perdeu, né? Porque realmente, se existia uma surpresa, em 3 dias, né? Em 3 dias né, do cálculo, vamos manter essas forças nessa linha, né? Para a região de Segóvia, né? Como eles falam aqui, que é onde estavam as linhas republicanas e fascistas em maio de 37. Só que esse ataque não vai dar certo, né? Então vai ser um final muito trágico, né? Porque é interessante que você vai se acostumando com a voz narrativa, os fluxos de consciência do Jordan, né? Ele vai lembrando muito das questões, mas é a guerra, né? Então a guerra, várias pessoas morreram ao longo do livro, né? E aí porque agora o protagonista, né, finalmente vai encontrar o seu destino, a gente vai ficar angustiado, né? A angústia está em ler o livro, entendeu? Eu senti mais angústia em ler o livro, assim, mas sabendo que eu estava preparado desde o início, a primeira vez que eu li, que eu teria, né, não teria como dar certo, né? Eu ficaria absolutamente chocado se desse certo, né? Essa maldita ponte, como diz, né? Se desse certo, eu ficaria chocado, mas como o andamento do livro mostra que a tragédia anunciada, é igual lá no Márquez, né? Garcia Márquez, que por mais que todo mundo saiba que o cara vai morrer, não tem como evitar, né? Então aqui, esse ataque não vai dar certo, a gente sabe que depois vai só piorando as coisas, né? Ao longo de 37 e 38, até que os nacionalistas, franquistas, os carlistas vencem ali em 39, né, nas portas da Segunda Guerra Mundial, né? Então eu acho assim, eu achei muito angustiante, por exemplo, esses preparativos, né, se vai explodir a ponte ou não, essa ideia do Pablo sumir com os explosivos, depois o Pablo volta arrependido e traz mais guerrilheiros, né, vamos lá, vamos explodir esse negócio, vamos explodir esse troço, aí vai dar certo mesmo, vamos explodir. Eu não quero que fale que sou covarde, hein, sou covarde. E a preocupação dele é isso, ele não quer ser aquele cara covardão, né, então vamos explodir essa ponte, aí vocês querem explodir? Então vamos explodir esse negócio. Vamos explodir a ponte? Vamos explodir a ponte, né? Mas agora já não adianta, né? Porque o próprio general fala assim, olha, realmente não dá, né? Já não vai dar. E aí a gente vê então o Andres, né? Que conseguiu chegar no posto lá, que eles telefonaram para o general já estava na batalha, né? E aí não tinha mais como parar a máquina, né? A máquina já estava, inclusive a gente já viu nas estradas ao longo é muito triste, assim, muito triste a quantidade de pessoas que morreram nessa guerra, né? E por questão de ordens, né? As ordens não chegavam na hora, né? Não tinha como cancelar os ataques, sabia que ia dar errado, então muita gente morria de grátis, né? Aldeias inteiras eram bombardeadas, porque nesse ponto aqui, parece que a aviação soviética estava começando os ataques, né, contra as linhas fascistas. Mas desse início aqui, né, mostra que em 3 horas chegou a aviação fascista para bombardear uma posição, né, inimiga. Então, ou seja, a aviação fascista estava mais organizada que a aviação comunista, para dizer assim, né? Esses aviões entregues pela União Soviética, né? Então há um problema aqui de comunicação, né? Esses vários grupos que compõem a República, e tinha grupos querendo fazer a Revolução, sendo que nem estava garantida a República, né? Então os caras falaram assim, vamos manter a República primeiro, depois vocês fazem a Revolução, né? Então por isso os republicanos não confiavam muito nos guerrilheiros, porque os guerrilheiros já queriam a Revolução, né? Mas a República falou assim, não, vamos manter essa República liberal burguesa, né? Não era socialista, não era comunista, não era anarquista, né? Era uma república liberal burguesa, não absolutista, obviamente, né? Que enfrentava essas forças de direita reacionária, né? Então, eu falei, o final é trágico, né? O final é trágico, mas eu esperava o tempo todo, porque na verdade a angústia é como ele vai arrastando o tempo, porque tudo acontece em 3 dias, né? São 3 dias, se você for contando aqui, mas 3 dias e meio mais ou menos, né? Que você tem do Robert Jordan, mas só que o livro são 600 páginas, porque ele vai arrastando, vai mudando os focos, né? Não é só a mente do Jordan, você conhece outros focos, né? O El Sordo, o Andreas, né? O Andreas tentando chegar lá o Andrés, né? O Andrés tentando chegar nas linhas republicanas, né? Então, ou seja, ele muda o foco, mas o que causa, né, mal-estar nesse sentido é ler
né, esse andamento, essas vidas em perigo, né? E o desfecho, quando vem, até alivio, não, tá bom. Né, eu ficaria absurdado se desse certo, porque tinha todos os elementos para dar errado, né? Tudo contra, né? Então, se desse esse final feliz, eu ia ficar assustado. Não, peraí. Aí, né? Aí não, aí, né? É igual aquele sinal de filme assim que você não espera, né? Mas fica aí então a dica, né? Vale a leitura, né? Por mais pesada que ela seja, né? E não fica preocupando muito com os plot twist aqui, com o spoiler que eu dei aqui não, porque vale a leitura, né? Então, já saibam que é um livro trágico, né? Não é um livro trágico, não é um livro fácil de ler pelas experiências que vai abordar, né? É muito existencialista, mas é isso aí, é a guerra, né? Então, a guerra como ela é, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.